Olá, gente, tudo bem? Acho que agora, parece que agora vai, porque nós descobrimos que nós estávamos usando a página errada para fazer a transmissão. Então, me perdoem, porque não sabia o que estava fazendo de errado aqui. Então, acho que agora está indo, né? Parece que agora sim, Martinha. Agora sim, ok? Bom, eu vou começar tudo de novo, tá bom, gente? Me perdoem aí pela nossa ignorância tecnológica, né? Hoje está só eu e a pastora Marta aqui, eu sou o pastor Gilberto, né? Para quem me conhece, tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou pastor dessa igreja e nós estamos fazendo as nossas transmissões aos domingos à noite e às 5 da tarde, e às quartas-feiras às 8. E hoje nós tivemos um problema com o Ismael, que estaria aqui comigo, por questões de comprometimento que ele já havia assumido, e a gente não pôde, então, estar com o menino aqui. Então eu fiquei sem a força do louvor, vamos dizer assim. Então vou optar por fazer uma transmissão de uma live hoje, apenas numa abordagem bíblica, né, em um breve estudo bíblico. Quero também dizer que hoje, infelizmente, nós não teremos a nossa transmissão através do Instagram, estamos concentrados apenas no Facebook. Queria pedir a você que está assistindo para dar um ok aí, porque a pastora Marta está aqui me dando assessoramento para saber se está tudo ok mesmo, se está tudo direitinho, tá bom? Se o áudio está dando para ouvir, porque eu não tenho retorno de nada aqui, se vocês puderem dar essa força para mim, tá ok? Então, vamos nessa. Eu queria falar hoje sobre a vida de duas personalidades bíblicas super interessantes, super importantes, que todos nós conhecemos e já estudamos, já ouvimos inúmeras pregações a respeito delas e sabemos o quanto elas são até mesmo fundamentais em entendermos algumas doutrinas da Bíblia através da vida dessas pessoas, vida de pessoas que foram considerados homens de Deus, pessoas que se utilizaram da sua fé para vivenciarem experiências fora do comum, vamos dizer assim, uma experiência maior do que poderia se imaginar ou se compreender, que é a pessoa de Elias, no Antigo Testamento, e a pessoa de Pedro, no Novo Testamento. Então, eu gostaria de que você preparasse a sua Bíblia, para que daqui a pouco a gente pudesse estudar dois textos bíblicos nesses minutos que nós teremos da nossa transmissão. Tá bom? Nós vamos orar. Eu quero já comunicar à igreja que, graças ao Eterno, o nosso querido pastor Wesley recebeu alta ontem do hospital. Ele foi, de fato, diagnosticado com a Covid-19 e foi retirado lá do oxigênio, né, e foi liberado para voltar para casa e cumprir quarentena. E nós conversamos brevemente por WhatsApp agora há pouco, e ele, né, está descansando e, graças a Deus, está melhorando. Ainda não está muito bem, mas está melhorando. Precisamos orar por ele, né, cobrindo a vida do pastor Wesley, para que esse período dele seja curto e que ele possa retornar, enfim, à sua vida rotineira o mais rápido possível. Tem outros motivos de oração e nós vamos orar nesse momento. Vamos começar a nossa ministração através dessa oração. Vamos nessa? Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos e confiamos no Senhor. Em Ti nós esperamos, em Ti nós acreditamos. Em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança, por sabermos que a Tua Palavra é a verdade, e a Tua Palavra nos ensina a termos no Senhor a crença de que Tu és a nossa esperança. Muitas lutas, muitas batalhas, muitos conflitos têm se multiplicado sobre a vida da igreja do Senhor em todo o globo terrestre, onde temos notícias de igrejas sendo fechadas, perseguidas, pastores sendo levados para a cadeia, e tantas dificuldades, pessoas sendo ultrajadas publicamente, perdendo o seu emprego, simplesmente por amar a Jesus. Apesar das dificuldades que temos no Brasil,
ainda somos muito mais privilegiados do que tantas outras nações. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, de se não estarmos juntos por causa da quarentena que foi imposta em alguns lugares do país, nós podemos estar reunidos através das ondas da rede social, do Facebook, do Instagram e do YouTube, onde podemos então compartilhar a Tua Palavra, falar a Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra, e isso é maravilhoso demais. Queremos orar agradecendo ao Senhor pela Tua misericórdia sobre a vida do pastor Wesley. Muito nos preocupou, mas hoje estamos muito mais tranquilos em saber que ele já voltou para casa, está agora apenas em observação, numa quarentena particular, mas graças a Deus está em casa. Obrigado por isso, Pai. Nós te rendemos louvores, nós te rendemos glória, pois o Senhor nos deu esse privilégio de termos essa enorme notícia, essa grandiosa notícia que encheu os nossos corações de satisfação e aumentou ainda mais a nossa esperança. Pai querido, quero orar pela vida da Gisele. A Gisele está vivendo um momento absolutamente sensível e delicado. Tu sabes o que ela está precisando. Consola, conforta, dá discernimento, clareza de visão para ela, para que as decisões que sejam tomadas a respeito da saúde dela sejam aquilo que glorifiquem o Teu nome e possam dar a ela melhor qualidade de vida. Que o Senhor abençoe aos médicos, aos enfermeiros que estarão responsáveis pela cirurgia, que tudo seja feito corretamente, abençoando assim a vida da nossa irmã Gisele. Quero pedir também, Senhor, que abençoes a nossa irmã Lenira, que precisou ir ao UPA, eu não sei ainda como está, mas te peço que por graça, bondade e misericórdia, o Senhor proteja essa nossa querida e amada anciã da nossa igreja de toda a possibilidade de contaminação nos ambientes hospitalares e médicos da nossa região, que ela seja poupada e que o procedimento que ela precisa fazer seja abençoador e um sucesso e ela possa retornar o mais rápido possível para casa. Continuamos, Senhor, orando, Senhor, pela vida da Thaís Luna, que também precisa da Tua intervenção. Queremos orar também, Senhor Deus amado, pela Vânia Olívia, que recebeu um diagnóstico médico preocupante, que tem deixado ela muito abalada, que o Senhor possa sustentá-la, fortalecê-la e abençoá-la conforme a Tua graça, bondade e poder, e dar a ela um privilégio de saber que Tu és Deus, e os médicos podem ter a ciência, podem ter a competência, mas a última palavra sempre virá do Senhor, o nosso Deus. Oro também pelos nossos outros irmãos anciãos da igreja, como nosso irmão Ademir, a nossa irmã Marlene, como nossa irmã Francisca. Te pedimos que o Senhor as proteja, a irmã Esberta, guarde a toda a casa, toda a sua família. Te pedimos que o Senhor os proteja e os livre de todo o mal, Pai querido. Que todos eles estejam vivendo um ambiente de esperança e de tranquilidade em suas casas e em suas famílias. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que nesta hora estão assistindo essa live ou irão assistir posteriormente, que estão preocupados, estão angustiados, estão com medo, receberam algum tipo de notícia preocupante, seja ela por desemprego, seja por um corte agudo no salário, seja talvez por um corte completo no salário, ainda que não fique desempregado, ou talvez angustiados porque alguém muito querido, muito amado da família, recebeu um diagnóstico de enfermidades que preocupam, que incomodam, que geram ansiedade, geram desconforto. Ó Senhor, o Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti para que o Senhor, na vida dessa família, nessa pessoa, aplique o poder do sangue de Jesus e repreenda todas as enfermidades, sejam elas a Covid, a dengue, seja a malária, seja o sarampo, seja lá o que for. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, aqui no Brasil, neste momento, assim como ela é feita no céu. Oramos clamando ao Senhor que dê aos nossos irmãos que estão classificados naquilo que se chama de grupo de risco, que o Senhor os livre, os proteja, os abençoe, livrando-os de todo o mal. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão ajudando com dinheiro, com saco de arroz, feijão, farinha, fubá, café, com leite, enfim, com esses dados para ajudar famílias que já estão passando por privações, famílias que já estão sendo
atingidas economicamente devido a essa quarentena estranha que foi nos imposta, mas que se perdem salários e recursos, impossibilitando a compra do pão. Abençoe esses irmãos e irmãs que estão doando para eles, porque estão fazendo isso sem que a mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo, obedecendo o cumprimento profético da tua palavra, mas que o irmão que doa seja grandemente visitado pelo Senhor, mas o irmão que recebe seja poderosamente sustentado, milagrosamente pelo Senhor. Que toda essa loucura toda, essa pandemia, que nós não sabemos se ela é verdadeira ou não, que ela seja então repreendida em nome de Jesus e que logo, logo o país volte a funcionar e todas as profecias e promessas que foram nos dadas como nação nos últimos anos venham a se cumprir e venham a se realizar, fazendo de nossa nação uma nação cada vez maior e mais importante no cenário global. Oramos assim então por toda a igreja perseguida, pelos irmãos do Brasil, pelos irmãos que estão sofrendo dificuldades, pelos enfermos, pelos anciãos, enfim, por todos nós é que nós oramos e clamamos somente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, meu irmão, eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia, né? Seja ela a Bíblia do celular, do tablet ou a Bíblia impressa, né? Em papel, e abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Eu quero aproveitar e pedir desculpas aos irmãos que receberam a notificação no domingo passado de que nós iríamos fazer a ceia do Senhor no culto da Páscoa. O que aconteceu é que eu me equivoquei com as figurinhas que deveria ser lançada na divulgação, porque nós já havíamos feito a ceia do Senhor no primeiro domingo desse mês e eu entendi que não haveria necessidade de fazermos a ceia no domingo de Páscoa, já que nós já havíamos tratado parcialmente do assunto no domingo passado. E aí, logo após o culto ter terminado, nós recebemos aqui uma enxurrada de mensagens de fotos das famílias com o seu pão e o seu vinho na mesa, e eu lamento profundamente esse erro meu, né? Eu não fiz, obviamente, por querer, peço desculpas a vocês, mas liberei a igreja para que a pessoa na casa que tivesse a autoridade sobre aquele momento, que ministrasse a ceia do Senhor para a sua própria casa, e eu agradeço a Deus por vocês terem feito isso, tá bom? Então, foi um equívoco do pastor, eu não sei ainda mexer completamente com essas coisas de rede social, eu só sei fazer o basicão mesmo, e aí depois é que eu fui avisado, infelizmente nós não vimos os avisos dos irmãos durante o culto, por isso eu só fui saber 5 minutos depois da gente ter encerrado a nossa live, tá bom? Então, mais uma vez eu peço perdão. Vamos para a palavra de Deus, então, vamos para Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram
dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O que a gente aprende aqui, o que a gente vê aqui? Muito bem. Temos algo absolutamente antinatural. Nós temos aqui uma situação em que os discípulos estavam navegando no Mar da Galileia, estavam atravessando para o outro lado do mar, conforme a palavra do Senhor, conforme a orientação de Jesus. Mas o Senhor teve que mudar os seus planos, e certamente havia um propósito em ele mandar os discípulos atravessar o mar e ele ir para o monte orar. Porque no determinado momento em que ele achou correto, ele então sai do local de oração dele e se encaminha em direção ao mar aonde os seus discípulos estavam. E naquela noite estava havendo ali uma tempestade. O Mar da Galileia é um ambiente muito bonito, mas ele não é um mar, é um grande lago, ele não é salgado, ele é doce. Mas pelo seu tamanho, ele foi então apelidado de mar. E lá quando venta, venta verdadeiramente. Então o que acontece? As águas são agitadas e elas começam a bater nas suas margens como se fosse uma ressaca de um oceano, como se fosse a ressaca de um mar, atingindo a praia, atingindo o litoral. E esses homens estavam no meio do caminho, estavam no meio do mar, indo para o outro lado. O Senhor Jesus, então, ele se utiliza dessa oportunidade para dar uma experiência com o sobrenatural dele à vida dos seus discípulos. E aí entra a coisa antinatural e sobrenatural. Nenhum de nós tem capacidade de andarmos sobre as águas. A nossa física, a nossa existência faz com que qualquer corpo pesado literalmente afunde, porque a água não tem a capacidade de densidade de suportar o peso do corpo do homem. Então, qualquer um de nós sabe que entrou na água, você automaticamente afunda. Só que Jesus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Como o Evangelho de João disse, vimos a glória do unigênito de Deus. Ou seja, Deus estava no meio dos homens, como disse o apóstolo Mateus, ele foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aquela criança nascida em Belém, ela era tanto Deus quanto homem, era plenamente Deus quanto plenamente homem. E não há ninguém na existência da humanidade que tenha ou que tivesse esse tipo de natureza. Então o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia fazer absolutamente qualquer coisa, por ele ser plenamente Deus. E naquele momento ele se utilizou desta autoridade de ser Deus e ele então quebrou as leis da física e ele simplesmente colocou o pé sobre a água e caminhou. E o interessante é que ele não estava apenas caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre as ondas, porque havia um grande vendaval acontecendo naquele momento. Então, conforme o Senhor Jesus foi caminhando em direção a eles, a natureza humana apavora-se. Nossa natureza ensina que qualquer coisa que aparece e que nos inspire ameaça, nós imediatamente reagimos à base do medo. Então, o medo é muitas vezes uma reação de defesa a alguma coisa que nos vai amedrontar, que vai nos ferir, que vai machucar a gente. Então, pensa bem, era noite, eles estavam no mar, estava ventando, estava havendo uma desestabilização no mar. Então, não era uma noite de cochilo, não era uma noite tranquila, não era uma noite fácil. Eles já estavam debaixo de grande estresse emocional, o vento batia e eles, por serem habitantes do lugar, sabiam muito bem dos riscos e perigos que havia. E de repente, ao olharem para fora do barco, vem um homem andando sobre as águas, quem não gritaria? Quem não ficaria desesperado? Quem não ficaria apavorado? Lógico, todos eles gritaram. A Bíblia diz então que eles gritaram, apavorados, dizendo, é um fantasma. Ou seja, a mentalidade deles daquela época já se imaginava que aquilo era uma visão de algum espírito que estava por caminhar para aquele lugar e que talvez então iria atacá-los, porque a região ali da Galileia
ela também era uma região onde, durante alguns séculos anterior, havia muito misticismo religioso. Havia uma mistura muito grande de mitos de outras nações, de outros povos, e o povo judeu, ao retornar para a terra, depois de ter ficado cativo lá na Babilônia e os medo-persas, eles foram devolvidos, e esse pessoal levou para a região norte de Israel uma certa cultura que já se misturava com toda a mitologia dos outros povos. Por isso que quando você vai ver em João, há uma certa animosidade, uma antipatia entre os judeus de Judá e os judeus da região norte de Samaria e Galileia. Por quê? Porque os judeus do sul, vamos dizer assim, eles estavam mais atrelados ao estudo da palavra e tudo mais e tal. E ali na região sul estavam mais judeus que não tinham se casado com pessoas de outras tribos e raças. Ou seja, supostamente eles teriam preservado um pouco mais e melhor a questão toda da identidade religiosa dos judeus. Já a turma do norte, de Samaria e de Galileia, já havia tido casamentos com pessoas de outras nações, o que fez com que a fé fosse um pouco, então, misturada, dando oportunidades, então, para que alguns mitos aparecessem. Então, esses homens, eles eram galileus, estavam na região da Galileia, estavam no mar da Galileia. Então, quando eles viram Jesus andando, a sua mentalidade, desde a sua infância, da sua criancice, ela foi tirada para fora. Então, eles não interpretaram aquilo como Jesus vindo socorrê-los, mas imaginaram que aquilo ali era um espírito, talvez, que estivesse chegando para atacá-los. E é nesta hora que Jesus, então, acaba com tudo aquilo e ele grita aos homens e diz: coragem, coragem, sou eu. Ele simplesmente disse: sou eu. Ele não disse: sou Jesus de Nazaré. Ele simplesmente disse: sou eu. A voz de Jesus fez com que toda aquela turbulência no barco fosse mudada. Mas mesmo assim, Pedro, o apóstolo, um homem mais impulsivo, mais dado a algumas atitudes fora do padrão da natureza dos outros, ele imediatamente disse: bom, então se é o Senhor mesmo, então eu quero ir até o Senhor. E o que Jesus faz? Jesus permite Pedro vivenciar uma experiência daquelas que não se tem notícia de outras pessoas. Hoje em dia, você consegue até assistir em programas de ilusionismo, homens que seduzem pessoas andando sobre as águas em piscinas ou em rios, nas televisões a cabo. Isso já aconteceu há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, pelo que eu me lembre. Um ilusionista famosíssimo, ele andou sobre as águas do rio Tâmisa, lá na Inglaterra, né? Ali perto do parlamento britânico. E aquilo foi filmado, as pessoas correram para a ponte que tem ali e ficaram filmando, chocadíssimos com aquilo. Mas ele próprio diz, e outras pessoas disseram, que aquilo ali foi um ato de ilusionismo. Há todo um contexto de preparo que a pessoa faz para fingir estar andando sobre as águas, mas ele está andando sobre uma placa fixa de alguma coisa cristalina que não se confunde, que não dá para se diferenciar da água. Nós não estamos falando de ilusionismo. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele sai do barco. A narrativa da Bíblia fala para mim e para você que ele sai do barco, ele tira o pé. Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha. Simples a palavra, venha. Sabe, quando eu olho um texto desse, uma palavra tão curta, eu fico pensativo o seguinte: Jesus, ele não precisa ficar floreando a sua verdade. Ele não precisa tentar dar explicações de alguma coisa, ele simplesmente diz: vem. Ele não tem que justificar, ele não tem que te convencer, ele não tem que fazer um desenho, ele não tem que criar ilustrações, ele simplesmente diz: venha. E o que a palavra do Eterno diz é: então Pedro sai do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa palavra é maravilhosa porque o apóstolo Pedro, apesar de ser um homem impulsivo, um homem muitas vezes destemperado em suas atitudes, ele era um homem apaixonado pelo Mestre, era uma pessoa apaixonada pelo Senhor. E ao ver
que estavam ali em um momento de dificuldade, de complicações, ele então quer resolver o problema. Ele quer ir lá e diz: bom, se é o Senhor mesmo, então acaba com essa nossa dúvida, me deixa chegar perto. E Jesus disse: venha. A Bíblia diz que Pedro vivenciou um extraordinário milagre. A quebra das leis da física também foram utilizadas pelo apóstolo Pedro. Pedro não só colocou o pé sobre as águas, quanto Pedro andou sobre as águas e andou em direção a Jesus. Este é o primeiro aspecto que eu quero tocar contigo aqui. O milagre estava na vida de Pedro, o milagre aconteceu na vida de Pedro, o milagre foi manifestado na vida de Pedro. Ele vivenciou algo que os outros não vivenciaram, que os outros não experimentaram. Este era Pedro, este era o homem que se arriscava a ir atrás do mestre, ainda que muitas vezes ele fosse visto como alguém intempestivo, mas ele foi. Ele, por ser do jeito que foi, ele conseguiu vivenciar coisas que outros não viveram. A palavra que eu quero perguntar a você, e quando pergunto a você, eu também pergunto a mim, é a seguinte: será que alguns milagres nas nossas vidas não estão faltando por falta de iniciativa da nossa parte? Talvez não esteja faltando da nossa parte o fator fundamental de agir, de sermos proativos e não apenas reativos. É uma coisa que precisamos pensar, é algo que eu penso, é algo que eu compartilho com você para que você também pense. Será que isso não possa estar acontecendo também com a gente? Só que aí há um detalhe, continuemos lendo aqui, irmãos. No versículo 30, vem a tristeza. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha que coisa interessante, o cara estava vivendo, experimentando em pleno milagre, andando em direção a Jesus. Isso quer dizer então que ele estava olhando para o mestre, olhando para Jesus, e ainda assim o Pedro teve a capacidade de se preocupar com o vento. Olha que coisa interessante. O vento não havia cessado durante o milagre. A tempestade não havia cessado durante o milagre de Pedro. Às vezes, isso quer dizer mais do que a gente possa ler na Bíblia. Talvez Deus tenha um milagre para você que não vai ter para os outros, que não vai ter para os demais. Só que Pedro, ele não conseguiu dar sequência a esse relacionamento de fé com Jesus. E ele, ao invés de continuar olhando para o mestre, ele se preocupou com o vento. E ao momento em que ele tem medo do vento, a sua estrutura de fé, ela simplesmente sucumbe, ela se esfarela. A quebra da lei da física volta a ser estabelecida como a regra da lei da física. E ele começa a afundar. Qual foi a velocidade do afundamento? Eu não sei. Não sei se ele afundou de imediato, se ele foi afundando aos poucos. O que a Bíblia diz para a gente é que só deu tempo dele gritar: Senhor, salva-me. E o mestre, como nosso mestre sempre, ele não vai nos punir e deixar: agora afunda, miserável, agora fica e bebe um pouco d'água, para ver se aprende, para ver se toma vergonha. Às vezes a gente tem esse tipo de comportamento com as pessoas, não é verdade? Às vezes a gente não tem essa capacidade de compreender que cada um tem um time, cada um tem uma velocidade. E aí muitas vezes a gente vê alguns crentes desejando o mal para o outro. Meu Deus, como assim? Querendo que o cara se estrepe, se arrebente, como assim? Não tem lógica uma atitude como essa. E o mestre então vai lá, pega a mão de Pedro e o levanta e dá a palavra: homem, por que a sua fé foi embora? Por que você deu o privilégio de continuar andando sobre o mar apenas por poucos segundos? Perdeu a oportunidade de talvez desfrutar coisas até muito maiores. Mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu dele. Pedro esqueceu-se do Senhor na mesma velocidade que ele se lembrou dele.
Porque quando gritaram o fantasma, ele disse: se é o Senhor mesmo, vamos lá, me mostra que é o Senhor. Ele teve uma atitude proativa, ele teve um comportamento correto, ele conseguiu desfrutar do milagre, mas como qualquer outro ser humano, ele deu atenção ao que estava ao redor. Às vezes você está aí na sua vida, meu irmão, desfrutando de algumas benesses do Senhor, de algumas vitórias do Senhor, e aí vem notícias ruins, preocupantes, que destroem a tua estrutura mental e emocional e te jogam no chão. Períodos agora de pandemia, né? Você sabe que algumas mentiras estão começando a ruir, algumas histórias estão começando a ser desmascaradas, e isso não é poder de política, isso é poder de oração. A igreja está orando, os crentes estão orando para que tudo isso aí seja desmistificado e nós sejamos então, os nossos olhos sejam abertos. Então o que acontece? Em meio de pandemia, quando misteriosamente, estranhamente se tira o pão de cada dia de muitas pessoas, existe uma quantidade muito grande de pessoas que perderam seus empregos. Uma ex-ovelha minha, né, que eu chamo de ex-ovelha, mas continua sendo minha ovelha, apenas porque ele está em outro ministério, ela me escreveu alguns dias atrás o grande sofrimento que ela passou, porque ela, estando num posto de liderança, ela precisou voltar à empresa dela semanas atrás para mandar embora 14 pessoas, 14 chefes de família. E ela chorava na mensagem que me mandou. Uma outra pessoa me contou a mesma coisa muito semelhante. Olha, outras pessoas da empresa serão mandadas embora. Então, em termos de pandemia, nós podemos, irmãos, olhem para o pastor aí, nós podemos nos esquecer de outras situações e circunstâncias que Ele nos fez andar sobre as águas. Ele nos colocou com o pé firme sobre as águas, quebrando a lei da física, mas que, por causa da importância que nós damos aos médicos e à ciência como um todo, eles começaram a lançar decretos de que morreriam, de que morreremos, de que morreremos, e que morreriam, e que morreriam e morreremos, e nós então ficamos, alguns não, eu não, mas alguns outros, ficaram em estado de pânico, ficaram em estado de pavor, de medo, e começaram a viver toda uma histeria desesperada, numa luta em glória pela vida. Deus pode ter te dado livramentos enormes no passado. Será que o Deus que te deu livramentos enormes no passado não poderá te dar livramentos enormes agora? Enquanto o mar está de noite, o vento bate forte e a água sacode o barco? Pedro, ele é um homem de Deus, um grande homem de Deus, um extraordinário homem de Deus, mas mesmo sendo um grande homem de Deus, cometeu um pecado chamado incredulidade. Ele perdeu a fé. Ele perdeu a oportunidade de voltar andando para o barco e colocar o pé por vontade própria dentro do barco e dizer aos seus amigos: este é o nosso Deus. E ao invés de ouvir a palavra positiva, ele recebe uma repreensão. Porque você não tem fé. É para pensar. É para pensar. É uma coisa que está sempre no meu coração, sempre na minha mente. Eu estou absolutamente abismado com a quantidade de crentes que eu julgava serem crentes poderosos na palavra, cheios da autoridade do rei, que estão com medo da Covid-19. Impactante isso. Impactante isso. Eu sei que muitos vão alegar que isso foi prudência. Eu também acho. Eu também lavo as minhas mãos, eu também evito contato com algumas pessoas, mas você quer saber? Não evitei viver a minha vida, não evitei fazer as coisas, tive que ir na rua, eu fui, eu tive que ir a algum outro lugar, eu fui, abracei quem eu quis abraçar, eu apertei a mão de quem eu quis apertar, e eu não tenho medo, sabe por quê? Não é por abuso, é porque eu tenho consciência seguinte, rapaz, na hora que chegar o meu dia, meu irmão, não vai ter álcool 70, não vai ter hospital com respirador suficiente que vai me manter vivo. É só uma opinião pessoal minha, eu não estou te criticando se você pensa diferente. A minha preocupação, na verdade, não está nem com a questão da higiene pessoal.
A minha questão está mais com a disciplina espiritual da fé. Porque como é que nós iremos ouvir alguns cantando sobre o Deus que faz milagres quando você sabe que essas pessoas foram as primeiras a alegar que nós deveríamos ficar desesperados? Não sei. Temos aqui outro texto que fala de um outro grande homem, que é um homem de Deus chamado Elias. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 19. Já vou caminhar para Elias, e com Elias, então, eu termino. 1 Reis, capítulo 19, tá bom? A partir do versículo 1 mesmo. Vamos ler? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor. Era um rei de Israel. Era um rei de Israel. A expressão foi esta: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Um rei de Israel estava casado com uma mulher ímpia, uma mulher iníqua, e que usou um discurso politeísta, contrariando, quebrando absolutamente o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o seu Deus é um só. É uma oração que qualquer judeu repete até hoje. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus é Deus único. E Elias estava no centro de uma complicação, de uma polêmica com Acabe e Jezabel. Jezabel, a mulher do rei, estava tão à vontade para falar esse tipo de heresia em terra dos israelitas por causa da corrupção do coração de seu marido Acabe. E ela faz uma ameaça: se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a vida de Elias o que ele fez com a vida dos meus profetas. Olha o versículo 3 aí, irmão. Olha que impactante. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Meu Deus do céu. Aqui está mais um desses homens maravilhosos, uns gigantes da fé. Elias, ele é a representação, olha bem, Elias é a representação simbólica da escola profética de Deus. Elias é a representação simbólica da escola profética de Deus. Nós não estamos falando de um outro profeta qualquer, estamos falando de Elias, o grande Elias, o poderoso Elias, o homem cheio de autoridade e unção, aquele que vivenciava coisas sobrenaturais diante de Deus. E o que ele tinha feito? Elias tinha confrontado o espírito de Jezabel, que havia dominado a Israel, a nação ao norte. Nesse período Israel estava dividido entre norte e sul. Então Israel era o reino do norte, Judá era o reino do sul. Acabe era o rei do norte, casado com uma mulher fenícia chamada Jezabel, que era uma idólatra, adoradora de imundícies, adoradora de imagens, adoradora de demônios. Então este homem deixa o seu governo no controle de uma mulher satânica, uma mulher cheia de demônios. O que Elias faz? Elias, como homem de Deus, como um profeta do Altíssimo, ele combate isso, ele contraria isso, ele se posiciona em oposição, ele diz: isto está errado, isto não está certo, não está certo, não está certo. E então há toda uma confusão no reino, há todo um burburinho, há muitos problemas. E aí escuta o discernimento, irmão. Escuta o discernimento, irmão.
uma batalha espiritual, iria colocar em risco não apenas a economia local, mas também a religiosidade local. Porque junto com os 450 profetas de Baal, que era o deus masculino, havia ali no norte, em Israel, no reinado de Acabe e Jezabel, outros 400 profetas de Azerá, que era a deusa feminina. Ou seja, é igual o espiritismo de terreiro. Os demônios são casados, os 7 flechas caminha com as 7 saias e assim vai, essas coisas que a gente conhece, mas que hoje em dia se falar como chama, Marta? Diz respeito à fé. Enfim, nós estamos caminhando para dias difíceis, complicados, mas eu digo ao irmão, Deus levantará profetas que não se calarão, serão perseguidos e apedrejados, mas não se calarão. Muito bem, o que acontece? Elias faz uma convocação desafiante e leva esse pessoal para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo era o lugar da onde se tinha uma visão espetacular do reino do norte, de Israel. É uma visão absolutamente espetacular. Entra no Google e joga lá, visão do Monte Carmelo, ou então panorama do Monte Carmelo. Você vai olhar naquelas figuras, naquelas imagens que se mexem. É algo maravilhoso. Lá embaixo era o local das planícies, onde ficavam as plantações que enriqueciam e enriquecem a terra. Elias inteligentemente os leva para essa montanha para que eles percebam que a riqueza de Israel não vinha da adoração a ídolos, mas a riqueza de Israel vinha por submissão a Yahvé, por submissão a Deus, submissão ao El Shaddai e não a outro. Então o que ele faz? Ele faz uma convocação, arruma um conflito, arruma uma briga, e os 450 de Baal, mais os 400 de Azerá, eles topam o desafio, porque eles pensaram, nós somos maioria, nós somos muitos, o senso comum nos leva a acreditar que ele está errado, que ele é o equivocado, que ele será o derrotado. Pensa nisso, irmão. Por favor, pensa nisso. Avalie essa situação. Nem sempre a maioria, ou nem sempre os que têm um chamado senso comum, estão dizendo a verdade. Nem sempre os da maioria, com o senso comum, estão sendo honestos. Elias vai sozinho, irmão. E ele sobe para o Monte Carmelo para enfrentar não 450, mas 850 profetas idólatras. Você já deve lembrar da história. Eles gritaram, se rasgaram, sangraram, clamaram, se bateram. Baal, Baal, responde-nos, Baal, Baal, Baal. E Elias, então, para cutucar, porque tem crente hoje em dia que acha que o crente, para ser direitinho, ele não pode ir contra o sistema. Eu fui basicamente repreendido nas redes sociais porque eu estou criticando, sim senhor, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Estou criticando, sim senhor, pelo que estão fazendo as igrejas. Estou sim. Então, alguns até me orientaram, pastor, pula fora disso, fica quieto. Irmão, se eu me calar diante dos homens, diante daquilo que Deus fala comigo, é melhor eu morrer imediatamente, porque eu me tornei um profeta covarde. Eu não mereço ser chamado de pastor, nem de apóstolo, nem de coisa alguma. Porque a partir do momento em que eu tenho medo das estruturas governamentais e políticas da terra, eu perdi o meu reino, que é estar com o meu rei nos céus. Porque ele disse que a gente irá governar com ele. Então eu vou perder o meu pedaço de terra lá, não vou não?
Mas isso aí é outra história, é outra pregação, né? Os irmãos vermelhos da igreja vão ficar revoltados comigo, mas eu amo todos vocês, viu? Tomara que a gente suba junto. O que aconteceu? Elias zombou dos profetas. Zombou dos profetas. Gritem mais alto! Olha, irmãos, é tão legal ler a Bíblia, porque o texto diz, o texto em português, o texto em inglês diz assim: gritem mais alto, talvez Baal esteja ocupado. Talvez ele estivesse varrendo o quintal, lavando a louça. Aqui, ó. Não. A Bíblia, no original hebraico, diz que Elias gritava assim: gritem mais alto! Talvez Baal esteja no banheiro. Talvez Baal esteja no banheiro. Ofensivo isso, não é? É estranho, não é verdade? Há uma diferença em ser agressivo, por ser uma pessoa desequilibrada mentalmente. Outra coisa é você ser duro, contundente e agressivo por um propósito do Espírito. São duas coisas muito diferentes, viu? Não vamos confundir alho e bugalho. Você imagina, aqueles caras ficaram possuídos de revolta. E aí o que eles fizeram? Gritaram ainda mais alto, mais alto, mais alto, não deu em nada. Então, depois deles terem gritado, se ralado, se rasgado, Elias chega e diz o seguinte: bom, acabou aí? Acabou a pira da galera? Todo mundo já conseguiu tentar fazer aí? Não aconteceu nada. Nenhum sinal miraculoso, nenhum sinal sobrenatural, nenhuma manifestação de glória, de poder, nada. Chegou a vez dele. E aí o que ele faz? Ele diz simplesmente assim: Senhor, mostra para esse povo infiel que o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? A palavra de Deus diz que veio lá do céu um fogo que consumiu o holocausto, lambeu tudo, o cordeirinho, lambeu a lenha, a pedra, a água ao redor, lambeu tudo. Tudo. Você sabe qual foi a atitude do povo que antes estava dizendo que os 850 cientistas de Baal tinham razão? Você sabe o que o povo que estava acreditando nos 850 ministros da saúde de Baal começaram a dizer? Repentinamente? Pois é. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ah, povinho, hein? Eita Deus. Ah, povinho. É a natureza humana. Não tem jeito não. É assim mesmo. Vai ter muita gente que vai dizer assim: mas eu já estava dizendo, não, mas eu sempre falei, não, eu sempre falei isso, sempre acreditei. Pois é, vamos lá. Como o fogo de Deus lambeu o holocausto e o fogo de Baal não apareceu, a Bíblia diz que foi dada a Elias a autoridade de matar os profetas, de acabar com os profetas de Baal. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Eles foram mortos à espada. Eles foram mortos à espada. Ele quebrou a economia religiosa de Jezabel em Israel. Um homem só. Um homem só. Movido pela fé e pela autoridade. Um homem só. Foi nisso que Jezabel, quando ouviu o marido dela falando: benzinho, queridinha, eu tenho notícia ruim para te dar. Sabe aquele cara que dá trabalho para gente? Sabe aquele cara que vive falando tudo contra todo mundo? Pois é, benzinho, ele arrumou a confusão. Ele matou os seus profetas. Jezabel endemoniou mais do que já endemoniava e disse: até amanhã eu vou acabar com esse cara. E a Bíblia diz no verso 3 que ele teve medo. Elias teve medo e fugiu. Agora vamos lá, voltar. Pedro botou o pé na água e começou a andar, mas olhou para o lado e afundou. Elias, será que Elias esqueceu
de que o mesmo Deus que lançou fogo do céu para acabar com 850 profetas, não seria suficientemente poderoso para acabar com uma única rainha? Sabe o que acontece? É que assim como Pedro, Elias também manifestou a sua natureza humana. A natureza humana tem medo daquilo que o ameaça, ou aquilo que o coloca em situação desagradável. Só que ele teve, juntamente com Pedro, uma amnésia perigosíssima. As lembranças do milagre foram apagadas e eles mergulharam na naturalidade. E a história de Elias conta que Elias teve medo e fugiu. O cara fugiu, igreja. O cara desapareceu do mapa. Por quê? Porque mesmo pessoas poderosas em Deus têm os seus momentos de fraqueza. Você está ouvindo, irmão? Mesmo pessoas poderosas em Deus têm os seus momentos de fraqueza. Você viu Deus abandonando Elias? Não. Depois você deu uma lidinha, o texto diz que Elias foi dormir, e é engraçado que toda pessoa que tem problemas de depressão e problemas de ansiedade, né, essas coisas assim, elas recebem uma orientação para dormir. Eu mesmo, ano passado, passei por uma crise de depressão, da qual eu nunca tinha passado no nível que passei. Enfrentei uma chamada síndrome de burnout, e o meu terapeuta e os médicos, todos me disseram a mesma coisa: vai dormir, Gilberto, descanse. Mas como dormir se o seu cérebro está funcionando a 200 km por hora? Não. Aí o Espírito Santo vai ministrando, você vai voltando, relaxando, as suas palavras vão ficando mais tranquilas, o seu espírito mais tranquilo, e aquela coisa toda. E aí, cara, Elias estava dormindo, e quando ele acordou, só que tinha pão fresquinho. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Tem gente que não acredita nessas coisas, né? Mas parece que a Bíblia diz aí que teve um anjo padeiro. O cara foi lá, fez um pãozinho para Elias, botou um pãozinho lá e uma jarra de água. Quando ele acordou, tinha pão fresco na brasa e água. Ele foi, comeu, recuperou as forças e voltou para dormir. Depois ele come de novo, aí volta e diz assim: Deus, olha, vai porque... O anjo diz, vai porque a viagem é longa. E ele vai embora para outro lugar, chega no Monte Horebe, se esconde novamente e lá ele tem um encontro com Deus de novo. Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus filhos, mesmo que cometam erros terríveis. Porque a partir do momento em que Elias tem medo e ele foge, ele dá um poder, uma sensação de poder a mais a Jezabel. Então, quando chega a notícia que Elias fugiu, então ela estufa o peito e diz: ele tem medo de mim. Só que Deus é Deus, e se ele é Deus de Elias, ele será também Deus de Jeú. O final dessa mulher foi muito bonito. Ela sobe numa torre fugindo, com medo de ser perseguida e morta, e quando chega a hora dela, ela vai se maquiar, ela faz uma beleza, ela faz um curso rápido de maquiagem, e ela tentou usar o quê? O espírito de sedução a Jeú, para tentar enganá-lo, para tentar flertar com ele, para tentar ofertar alguma coisa com ele, para tentar de repente fazer algo por ele. Só que Jeú tinha uma coisa, tinha um propósito de Deus, e a Bíblia diz que ele joga ela lá da torre, e quando ela cai toda arrebentada lá fora, os cachorros comeram o corpo daquela megera. Batalha espiritual não é para criança, irmão. Nem para crente mimimi, nem para crente Disneylândia, nem para crente Netflix. Batalha espiritual é um troço muito grave. É um troço muito grave, muito sério. A violência é natural. Por que você acha que Deus, quando expulsa o homem do paraíso, ele, ao invés de colocar um cachorrinho tomando conta do paraíso,
A palavra de Hashem Adonai nos diz que em Gênesis ele coloca querubins com armas, com espadas nas mãos na entrada daquele lugar. Por que será, hein? Por que será que muita gente colocou o nome no filho de Miguel? Porque Miguel aqui é um nome bonito, é um nome meio de origem espanhola, Miguel, Miguelito? Não. Porque Miguel é o arcanjo da guerra, rapaz. O arcanjo da guerra. E guerra não se faz com bolinha de espuma. Você sabe por que Elias era um símbolo profético, da escola profética? Em Mateus 17, depois você dá uma lida aí na sua Bíblia, Jesus leva os seus discípulos para o monte, 3 dos seus discípulos. Pedro, né? Lembra de Pedro? Pois é, Pedro, Tiago e João. E eles estão lá em cima. Estão lá olhando tudo, vendo tudo direitinho. Está uma glória, um poder, uma maravilha. De repente vem um fogo de cantarébia, de cantas-túbias, e acontece um grandioso milagre lá. Poder e glória, autoridade sobrenatural, meu irmão. Quem que aparece lá no monte com Jesus, irmão? Moisés e Elias. E quem era o cara que estava de testemunha disso? Pedro. Moisés, símbolo da lei. Elias, o símbolo do profético. E Jesus, o símbolo da graça. Os 3 estavam juntos. Por isso Pedro, sempre Pedro, dá aquela palavra: bom estarmos aqui. Façamos então 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o mestre. Ele ficou fora de si, tamanho milagre. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele nos leva a caminhar em milagres. Mas se nós dermos uma tropeçada, Ele não vai nos abandonar. Talvez eu esteja falando com um irmão da minha congregação ou de outra congregação, que seja essa pessoa cheia do Espírito, cheia de poder, autoridade. Talvez você tenha chorado sozinho, escondido aí na cama, com medo de perder seu filho, sua filha, perder sua mãe, seu pai, perder a sua própria vida, sua esposa. Isso é humano. Isso é perfeitamente humano. Naturalmente humano. Sabe, em 2001, 11 de setembro de 2001, quando aqueles louquinhos lá derrubaram as Torres Gêmeas e atacaram o Pentágono e iam atacar o outro negócio lá que eu esqueci agora, quando eles sequestraram os aviões e foram atacar os Estados Unidos, não é? Os discípulos de Bin Laden, né? Eu estava em casa, minha mulher tinha saído para trabalhar e eu estava em casa assistindo a Globo News na época, né? Eu assistia a Globo ainda naquela época. E o meu filho, o Ismael, esse garoto que toca o violão e a guitarra comigo nas nossas lives, ele tinha 1 ano de idade, acredita? O Ismael tinha 1 ano e alguma coisinha. O Ismael estava deitado na cama, rapaz, com aquele bebezinho bonito, e eu assistindo televisão com o Ismael na cama. E eu vendo os aviões explodindo, as torres, e as torres caindo, eu comecei a chorar. E eu chorei por quê? Porque naquela época eu imaginei que pudesse ser instituído, talvez, a 3ª e última guerra mundial, né? Aquela coisa de como é que eles vão reagir. E eu olhei pelo meu filho, orei por ele, falei: puxa, Senhor, o meu filho, tadinho do garoto, tudo mais e tal. Mas sabe de uma coisa? Não foi o medo de perder o Ismael, foi o amor a ele só. Porque eu tenho que ter convicções de que Deus é misericordioso e as crianças são salvas por Deus. Elas recebem de Deus uma dosagem de graça e misericórdia diferente de nós adultos, cheios de mazelas e ruindades. Inclusive nós que somos pastores. Tem muita coisa ruim dentro da gente também que precisa ser jogada fora. Então, meu irmão, essa noite de conversa bíblica, eu quero dizer para você o seguinte: olha, se Elias vacilou, se Pedro vacilou e não foram jogados fora, nem eu nem você seremos. A Covid vai passar.
A Covid dizem, né? Já disseram que, como é que é? O pico, né? Ia ser março e abril. Aí os cientistas já mudaram que será em maio e junho. Uau! Será que vai mudar então de repente para junho e julho? Agosto, setembro, não é? De repente o pico vai vir daqui a um ano, sabe lá, né? Cientistas são tão estudados, são tão mergulhados em ciência que eles mesmos mudam as datas conforme eles acham ideal. O que eu tenho que crer é numa coisa que não muda jamais. Ó. Está escrito aqui e ninguém mudou. Faz mais de 2000 anos, já tacaram fogo nessa criança, já jogaram ela no lixo, já fizeram tanta coisa e olha, nada disso resultou em vitória. A vitória é do Senhor Jesus. A vitória é do Senhor Jesus. É Ele quem nos dá a vitória. E sabe o que eu quero terminar com isso? Perceba uma coisa, o discernimento. Serve comigo aí, varão. Varoa. Olha que coisa legal. Tanto no momento de milagre, em que Pedro anda sobre as águas, a glória foi de Deus. Pegou? Tanto quanto Elias orou e o fogo desceu e lambeu aquele holocausto e os profetas do mal foram destruídos, a glória foi de Deus. Entendeu? Não existe glória para homem. A glória pertence ao Senhor. Só Ele é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Tá bom? Pensa nisso aí, rapaz. Se você tiver chance, assiste o vídeo de novo aí, devagarinho. Daqui a algumas horas, talvez daqui a 2h30, ele vai estar no YouTube, mas já vai estar aí na página do Facebook guardado. Pode pegar também. Cara, o que esse homem disse? O que ele falou? Onde está escrito isso? Cara, eu tenho que pensar, sabe por quê? Porque nós precisamos perguntar para nós mesmos uma coisa. Se o Covid fez a gente ficar com tanto medo, imagina quando o anticristo aparecer, varão. E segundo alguns irmãos aí, algumas pessoas que eu estou procurando, conversando, algumas galeras com quem eu tenho trocado uma ideia, rapaz, sei não, hein? Se o bichinho já não está caminhando pela terra, meu irmão, ele já começou a espirrar sobre a gente, hein? Daqui a pouquinho o troço ruim vai chegar, e aí, sei não, hein? Aí eu não sei não, hein? Fico com um pouco de preocupação com alguns crentes que vão ser capazes de negar o seu Cristo por uma vacina, negar o seu Cristo por uma quarentena, negar o seu Cristo por uma sacola de mercado. É bom a gente parar para pensar, porque batalha espiritual não é brincadeira, não é piada. Amo minha filha, amo meu filho, amo minha mulher, amo cada ovelha que eu tenho nesse tabernáculo da paz, amo até aquelas ovelhas que foram embora, mas mais do que todos eles, ninguém é mais importante que o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele sejam sempre honra e glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Creia, meu irmão, descansa no Senhor. Seu emprego vai voltar, seu salário vai voltar, sua saúde vai voltar, você vai poder trabalhar, estudar, correr na praia. Pastor, mas o senhor está sendo insensível às pessoas que morreram de Covid. Irmão, eu sinto a dor e a tristeza de cada familiar que perdeu uma pessoa por Covid, da mesma maneira que eu sinto tristeza por qualquer pessoa que perdeu um parente baleado no trânsito, morto pela dengue, pelo sarampo, por um garotinho que morreu semana passada de Zika vírus. Não sei se você chegou a ver. Zika vírus é aquele que deixa a criança com cabeça pequena, né? Pois é, o menininho morreu. Teve um monte de gente de Zika vírus. Será que alguém se preocupa com a dor daquela mulher? Pois é. Eu sei que pareço frio. Não, eu tenho que ser justo. O Covid é apenas a dor do momento. Daqui a pouco vai ser outro troço aí qualquer. E a gente vai ter que ter, como a Bíblia diz, chorar com os que choram, mas alegrar-se com os que se alegram. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo, às 5 horas da tarde, a nossa live. E eu acho que teremos
surpresa na live de domingo agora. Então fica ligado aí na página do Facebook do Tabernáculo, na nossa página de Facebook, no nosso perfil lá de Instagram e no nosso canal de YouTube. A todos vocês desejo uma excepcional noite na presença do Senhor, que você descanse bastante, beije muito sua família, abrace... Opa, não pode, né? Pois é, então faz aí alguma coisa pela sua família e esses tempos ruins vão passar. E nós vamos superar isso tudo, tá bom? Quer falar alguma coisa, mãe? Vem aqui na frente da câmera e dá um beijinho pro pessoal. Vem cá, rapidinho. Não, ninguém vai ver. Vem cá. Vem cá. Vocês vão ver aqui a minha contaminadora oficial. Oi, gente, tudo bom? Beijo vocês, tá? Só isso? Só. Quer mandar um abraço para alguém? Não. Tchau, gente. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.